bem? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem. Faz um certo tempo que eu não gravo, faz um certo tempo que eu não penso em gravar também. Apesar de todos os meus esforços, como já tinha mencionado anteriormente, de tentar fazer com que a minha vida não se resumisse somente ao trabalho, as coisas acabam ficando um pouco mais complicadas quando eu de fato tô trabalhando. E era tudo muito mais simples de se pensar quando eu tava de férias. Faz um certo tempo também que eu não vou pra nenhum jogo, e é por isso que eu acho que eu dei uma distanciada das minhas etapas de gravação. Mas hoje chegou a minha camisa nova, a minha mais nova aquisição, que eu também comprei na Glauco Coleção. E eu vou abrir com vocês, porque isso aqui já virou um ritual, né? Eu gosto muito de fazer essa nova descoberta junto com vocês. E, gente, isso aqui eu acho que é mais do que um sonho realizado. Eu acho que de todos os itens e artigos que eu tenho de futebol, especificamente do São Paulo, essa aqui, além da minha jaqueta de 2004, com certeza era uma das coisas que eu mais sonhava em ter e que agora tá aqui na minha mão. Juro. Ai, olha isso aqui, cara. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela faz jus a tudo que eu estava esperando de uma camisa do Rogério Ceni. É a minha primeira camisa do Rogério Ceni assim. E é provavelmente um dos artigos mais bonitos que eu já vi. Gente, é muito linda. Ela é perfeita. Ela é perfeita. E de novo, é mais um artigo que eu compro da Glauco Coleção e que é impecável, perfeito. Ela tem alguns detalhezinhos, mas isso já foi mencionado na minha compra. Logo quando eu disse que eu queria o produto, ele já falou que tava com alguns detalhes, mas nada que afete, assim. Gente! Ah! Muito bom, muito bom, muito bom, muito linda. E aqui tem um detalhe, o maior goleiro artilheiro do mundo. Pet aqui também. Essa mochila não tá combinando com a minha estética, então eu não vou colocar ela. Tomar um cafezinho e trabalhar. Acesso. Tá bom, hein? Não, porque pra mim já é o que tem, então eu tô de fome. Você puxando o arado. Ó, gente, e vamos tomando, tá? Olha isso aqui. Cara, sabe? Olha aqui. Olha aqui. Olha. Eu meio que não tenho palavras.
Eu juro que eu não tenho palavras. Isso aqui é perfeito. Eu acabei de chegar do café que eu fiz com os meus amigos e agora eu vou lá pra subsede. Confesso que eu fiquei meio balançada se eu assistir em casa, se eu assistir na subsede, mas eu decidi que eu vou. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é a subsede aqui de Sorocaba. E é isso! Eu confesso que às vezes eu fico com uma preguicinha de me deslocar até lá. É por isso que se eu fui 1 ou 2 vezes foi muito. Aliás, acho que essa quarta... Não. Ai, não sei. Acho que eu perdi as contas. Hoje é terça-feira, realmente as minhas terças-feiras são bem esquisitas e eu tô tentando gravar usando o microfone do fone de ouvido pra ver se fica com um áudio um pouquinho melhor, muito embora a maneira como eu estava gravando antigamente não me incomodasse, o áudio aparentemente saía bem nítido, mas eu decidi gravar hoje pra falar um pouquinho sobre um assunto que tem me incomodado um pouco, sobre mim mesma, sobre o que eu vejo no dia a dia. Quando foi que a gente parou de fazer as coisas apenas por diversão? E não necessariamente porque a gente tá desesperado pra ser bom em alguma coisa. Eu sempre me pego pensando nisso, em especial porque com o meu diagnóstico de TDAH, eu acho que tudo ficou muito claro na minha cabeça. Desde sempre, eu consigo me lembrar de começar as coisas, ficar muito empolgada, e aí, principalmente novos hobbies. E aí eu começo novos hobbies, eu faço muitas coisas, compro muitas coisas, e aí depois eu meio que perco interesse no que eu tô pretendendo fazer. E isso faz com que eu me aborreça por ter comprado muitas coisas. E eu vou dar um exemplo muito simples. Um colega do trabalho, ele pratica corrida. E no ano passado, ele me convidou pra ir fazer uma prática de corrida, pra ver se eu ia gostar. O que eu fiz? Eu não posso simplesmente aparecer lá com uma roupa qualquer, um tênis qualquer, pra praticar o esporte que me foi indicado. Não. Eu comprei um tênis novo, eu comprei uma roupa nova, eu comprei um fone de ouvido, eu comprei tanta coisa pensando em trabalhar nesse projeto, quando na verdade eu nem gostei tanto assim de correr e eu não fui novamente. Então, eu não sei se isso tem a ver com o diagnóstico do TDAH, muito provavelmente tem, porque a gente tem esse costume de iniciar as coisas e as coisas parecem, tipo, absurdamente legais quando a gente começa a fazer e depois a gente simplesmente para. E por isso que eu tava naquele projeto de fazer várias aulas experimentais, porque nas aulas experimentais eu ainda sinto aquele pico de euforia. E aí eu não obrigatoriamente preciso ser boa no que eu tô fazendo, porque é a minha primeira aula. Enfim, de todas as maneiras, agora eu tenho pensado muito em coisas que eu sou muito ruim e que de repente seria interessante eu me aprimorar. O que me despertou a vontade de gravar esse vídeo foi uma conversa que eu tive com uma criança sobre os nossos gostos. Essa criança me disse que não queria fazer aulas de artes porque não era uma coisa que ela gostaria de fazer na vida, que não ia ajudá-la em absolutamente nada do que ela pretende ser no futuro. E pensando, obviamente, num ramo profissional. E eu fiquei pensando, quando é que a gente parou de fazer as coisas apenas por ser divertido, apenas por ser um momento relaxante? Eu sou a pior pessoa para falar sobre aula de artes e também sou a pior pessoa para falar sobre questões artísticas, porque eu não tenho nenhuma skill desenvolvida em relação a artes, mas definitivamente é uma coisa que eu tô disposta a tentar.
Na minha profissão, eu, na verdade, precisava ter um pouco desse senso estético. Eu normalmente sou muito guiada pelos meus amigos e pelo quanto os meus amigos têm um senso estético aguçado. Então eu tô sempre procurando por opinião, tô sempre procurando por ideias, principalmente quando eu preciso colocar isso em prática. E na verdade as coisas que eu faço nunca ficam lindas, maravilhosas, mas sempre ficam razoáveis. E eu sempre percebo que é uma chance de aperfeiçoamento nessa área que eu tenho um claro déficit. Mas, ao mesmo tempo, eu também não queria que fosse uma obrigação. Eu não queria pensar que eu estou fazendo porque eu preciso ser boa para que melhore a qualidade do meu trabalho. Eu queria apenas fazer alguma coisa. E por isso, hoje, eu falei com a minha amiga Olivia, pedi para que depois do trabalho a gente fosse para uma papelaria para comprar giz pastel. E aqui estou com um kit de giz pastel, única e exclusivamente porque eu vi vários vídeos no TikTok do quanto parece ser fácil fazer. A minha tarefa hoje é sentar e fazer alguma coisa que me agrade esteticamente, ouvir uma musiquinha, tomando um café e gravando um pouquinho desse momento para vocês. Eu espero que eu consiga fazer uma coisa bonitinha, ou pelo menos uma coisa que fique digna de um aperfeiçoamento, talvez. Quero só me divertir fazendo isso. Eu quero só estar fora do espaço mental que eu guardo pro trabalho. Eu sei que é muito difícil pra mim, principalmente porque ultimamente eu tenho ficado cada vez mais pilhada. Eu sei que era um compromisso que eu fiz comigo mesma, que isso não aconteceria esse ano, mas eu acho que também é importante que a gente entenda que algumas metas, elas, aliás, eu já falei, eu não gosto dessa palavra meta, mas enfim, era um compromisso que eu tinha comigo e que eu não estou conseguindo fazê-lo efetivamente, né? Enfim, não tem muito o que eu falar a esse respeito, porque obviamente não é culpa minha, ou é também, mas eu não consigo me desligar. Isso é uma questão que posteriormente talvez eu consiga trabalhar melhor, mas hoje em dia não consigo. O que eu tenho tentado fazer é ter momentos mais agradáveis enquanto eu estou trabalhando. Então, por exemplo, eu já tinha dito que eu não queria trabalhar de fim de semana, que assim que eu saísse do meu espaço de trabalho, que eu pudesse me desligar completamente. Isso não tem acontecido, mas tem acontecido coisas muito legais. Como, por exemplo, o fato de que quando eu vou trabalhar com meu melhor amigo, a gente normalmente vai em um café. Quando eu saio para conversar sobre questões de trabalho, eu normalmente vou com meus amigos, a gente dá muita risada, a gente se diverte. Então, talvez entender que o meu compromisso em relação ao trabalho não foi efetivo por enquanto. Eu não consigo fazer essa transição de quando eu tô dentro do trabalho para quando eu tô fora, para quando eu tô curtindo o meu descanso. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo fazer isso com pessoas que eu amo, com pessoas que eu valorizo e com pessoas que me agregam muito enquanto ser humano. E eu acho que essa é a parte mais legal de trabalhar com pessoas que você admira, com pessoas que você se diverte enquanto trabalha. Um outro ponto que eu tenho pensado muito em aprimorar e que eu definitivamente quero conseguir é os momentos que eu tenho com meu noivo, porque a gente mora junto, é claro que a gente tá sempre em contato um com o outro, mas a gente tem poucos hobbies em conjunto. Então a gente gosta muito de assistir filmes de terror, a gente gosta muito de assistir futebol juntos, mas a gente tem poucos hobbies compartilhados. Um deles, inclusive, é jogar Playtop, que é o único jogo que eu sei jogar, porque eu não sou muito boa com videogame. E no Playtop a gente não precisa mexer câmera e movimentar o boneco ou whatever. Enfim, eu vou gravar um pouquinho pra vocês de como vai ser essa minha experiência com o giz pastel hoje. Eu não sei quando eu vou postar esse vlog. De novo, eu entro nessa questão de que isso aqui nunca vai ser minha obrigação. O que eu tô fazendo, principalmente quando eu tô gravando, é pra que no futuro os meus futuros filhos olhem e pensem: mamãe was very cool.
mamãe was super nice. Mamãe era super, super, super divertida, era super legal. E a vida que ela tinha era muito legal. A documentação que eu faço, além de ser pra mim, é para as minhas futuras gerações. Eu amo que eu tô com uma caneca pra mostrar o quanto eu sou a performance final boss mesmo. Porque qualquer pessoa que esteja com uma caneca na mão e gravando um vídeo, ela não vai beber esse café. Então é apenas pela performance. É por puro culto ao estético. Tá vendo? Eu nem sou tão não estética assim. Que eu tô usando esse material, eu sinceramente achei que não foi ruim. Tudo bem, ai Maíra, você tá usando giz de cera, coisas que crianças usam nas aulas de artes. Tudo bem, gente, eu não conseguia. E isso aqui pra mim é um grande avanço. Tipo assim, é divertido, mas eu fiquei um pouco irritada, porque eu vi vários vídeos sobre giz pastel e eu fiquei muito tentada, mas eu não achei ele tão oleoso quanto eu achei que seria. Então eu tô um pouco irritada, mas eu gostei dos resultados.